Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Olá, primeiro ano. Tudo bom com você? Chegamos na reta final do movimento circular. Amém, não é? Essa lista é a lista de exercícios de MCU2, beleza? Os enunciados tem lá no eClass, tem no Pershris. Trouxe aqui para você acompanhar a leitura comigo, beleza? Questão 1. Considere uma pista circular para treinos de atletismo. A atleta Nina Veloska percorre na parte interna do circuito com velocidade linear constante V1, descrevendo uma circunferência de raio R1. O atleta Yuri Rapidov corre na parte externa do circuito com velocidade linear constante V2, descrevendo uma circunferência de raio R2. As circunferências são concêntricas, ou seja, têm o mesmo centro, e ambos os atletas correm no sentido horário. Em dado instante, que será tomado como um tempo inicial igual a zero, Nina e Yuri estão em posições opostas do circuito. Para que essas posições relativas permaneçam durante algum tempo, as velocidades lineares V1 e V2 devem ser ajustadas de tal modo que... Então, vamos analisar algumas coisas aí do nosso enunciado. Lá no seu enunciado, você não tinha esse desenho, trouxe aqui para resolução para facilitar para a gente, beleza? O que acontece é o seguinte, você tem um círculo aqui concêntrico, na verdade são dois círculos, né? É uma pista só, duas raias, né? Digamos assim. E a Nina, ela corre por dentro, então é pelo círculo menor, beleza? Então, esse cara aqui, ó, tem raio 1, velocidade V1, e de vermelho é a Nina, e de azul, o círculo tem raio R2, quem corre nele tem velocidade V2, e é o Yuri, beleza? Ele me diz que quando eu começo a observar, ó, no tempo igual a zero, Nina e Yuri estão em posições opostas do circuito. Então, por exemplo, a Nina está neste ponto amarelo e o Yuri está no ponto oposto. Ele está lá embaixo, beleza? O Yuri. Outra coisa que ele me diz que é importante, eles giram no mesmo sentido, beleza? Olá, ocorrem no sentido horário, tranquilo? A primeira coisa que você precisa analisar é qual é o tipo de acoplamento que está acontecendo nesse exercício. O tipo de acoplamento que está acontecendo aí é por eixo, não é? Todos os dois, a Nina e o Yuri, eles correm em torno do mesmo centro aí da pista, beleza? Só que o que ele me pediu ali foi para que eles mantivessem essas posições relativas durante algum tempo. Então, pensa comigo assim, quando a Nina vier, por exemplo, para esse ponto rosinha aí que eu estou desenhando, ó lá, quando a Nina estiver aqui, embaixo, né, no nosso desenho, o Yuri ia ter que estar aqui em cima, beleza? Então, para eles manterem essas posições relativas, eles precisam girar, correr nessa pista circular com a mesma frequência, beleza? A frequência do 1 tem que ser a mesma frequência do 2, beleza? Quando a Nina der uma volta, então quando ela voltar aqui para o pontinho amarelo, o Yuri tem que ter voltado para o pontinho amarelo, beleza? Para eles manterem essas posições.
Se ela deu uma volta, ele também precisa ter dado essa mesma volta no mesmo tempo, tranquilo? E ter a mesma frequência é justamente a condição do movimento acoplado por eixo, não é mesmo? Então, a velocidade angular do primeiro tem que ser a mesma velocidade angular do segundo, tranquilo? As nossas alternativas, olha só, elas estão relacionando velocidade linear com o raio. Então, eu vou me lembrar que a velocidade linear, ela era a velocidade angular vezes o raio. Vou isolar a velocidade angular, passei o R lá para o outro lado dividindo, ficou só a angular aqui do lado direito. Então, eu poderia escrever assim, ó, V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, beleza? Vou mudar de lado, porque você está vendo aqui nas nossas opções que está tudo multiplicando, não tem nenhuma divisão, né? Então, ficaria assim, ó, V1R2 é igual a V2R1, beleza? Alternativa C. Moleza, né? Vamos seguir? Questão 2 é uma continuação da questão 1, ele diz o seguinte: em relação à distância descrita no exercício anterior, considere agora que no instante t0 igual a zero, V1 é igual a V2. E aí você se lembra lá que nós tínhamos adotado o V1 para a Nina e o 2 para o Yuri, beleza? Assim, para que Nina alcance Yuri, depois de ter completado exatamente uma volta e ele apenas meia volta, devemos ter. Então, olha lá, nós começamos com a Nina e o Yuri opostos, não era? Agora, eu quero que quando a Nina complete uma volta completa, então a Nina vai voltar para o mesmo lugar e o Yuri vai completar só meia volta, então ele vai vir aqui para o ponto mais alto do nosso círculo, beleza? E ele me diz que as velocidades lineares vão ser iguais, então já vou colocar essa condição aqui, ó, V1 é igual a V2. A velocidade linear, ela depende da frequência e ela depende do raio, beleza? Uma coisa que a gente precisa entender aqui é que o intervalo de tempo vai ser o mesmo para os dois, não é? Se passou um segundo para a Nina, também se passou um segundo para o Yuri. O lance aqui é o seguinte, se essa velocidade ela é constante, e aqui a gente só está tratando de MCU, não é? Essa velocidade ela pode ser escrita como ΔS sobre ΔT. Então, olha lá, a velocidade ela é a mesma para os dois, porque ele me disse aqui. O tempo é o mesmo para os dois, pela análise simples que nós fizemos aí. Então, o que precisa acontecer é que o espaço percorrido pela Nina ΔS1 seja o mesmo espaço percorrido pelo Yuri ΔS2, beleza? Um espaço linear, beleza? Então, olha só, enquanto a Nina deu uma volta completa, o espaço que ela andou foi 2πr1, beleza? Que é o comprimento da circunferência dela. O que que o Yuri fez? Ele fez só metade desse caminho. Então, o Yuri ele fez 2πr2, que é o comprimento da circunferência toda, só que daí ele parou no meio do caminho. Chegou na metade, beleza? Olha lá, a Nina completado exatamente uma volta e ele, o Yuri, apenas meia volta, beleza? Já posso cortar aqui o 2π de um lado e do outro. Vou passar esse 2 para cá, 2r1 é igual a R2. Alternativa B. Ah, professora, tá meio esquisito. Passa esse 2 para o lado de cá, ó. 2r1 é igual a R2, beleza? Alternativa B. Vamos seguir?
A questão 3 está faltando um pedaço dela aí, mas ele só me pedia para considerar as engrenagens mostradas na figura aí, beleza? Ele me diz que a engrenagem A tem raio de 240 milímetros e executa 600 rotações por minuto. A engrenagem B tem raio de 180 milímetros. Ambas estão fixas nos respectivos eixos, isto é, apenas giram. Adote π igual a 3 e me pede uma porção de coisas aí. Professor, mas ele não disse quem é a engrenagem A, quem é a engrenagem B. Mas olha comigo o negócio aqui, ó. A engrenagem A, ela tem raio de 240 milímetros, beleza? A engrenagem B tem raio de 180 milímetros. Então, esse cara aqui, ó, é o raio da B. Então, a grande é a engrenagem A e a pequena é a engrenagem B, beleza? Já vou anotar aqui, ó, raiozinho de A, 240 milímetros, raiozinho de B, 180 milímetros. Beleza? Ele me dá mais uma informação de A aqui. Ele me dá a frequência, não é? Porque ele está me dizendo quantas rotações por unidade de tempo ela faz. 600 RPM, beleza? A primeira coisa que a gente analisa é o tipo de acoplamento. Esse acoplamento ele é por contato. Cada engrenagem dessa tem o seu próprio eixo, beleza? Uma faz a outra girar. Beleza, letra A ele fala assim, ó. Determine a velocidade angular da polia A, da engrenagem A, em radianos por segundo. E aí vamos pensar assim, a velocidade angular, ela é 2πf, beleza? Então, se eu estou olhando para a engrenagem A velocidade angular dela depende da frequência dela também. Só que ele me pediu, ó, por segundo, e a nossa frequência está por minuto. Isso aqui a gente já fez uma porção de vezes. Basta você dividir por 60, se você não se lembra, é só fazer uma regrinha de 3, que você transforma para RPS, beleza? Então, a frequência de A, quando você joga lá na calculadora, deu 10 RPS ou 10 Hz, beleza? Então, substituindo aqui embaixo, ó, ômega A é 2 vezes o π, que ele me pediu para usar, igual a 3, vezes a frequência, que é de 10. Isso aqui dá 60 radianos por segundo, porque a minha frequência estava em Hertz, tranquilo? Na letra B, ele me pede para determinar a frequência de rotação da engrenagem B, só que em RPM. Então, aqui a gente precisa analisar o tipo de acoplamento, a gente já combinou que é por contato, as velocidades lineares são iguais, e aí, a partir disso, eu escrevo, tá? Ou você pode se lembrar que raio e frequência nesse tipo de acoplamento são inversamente proporcionais, tranquilo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Velocidade linear de A, 2π RA, FA. De B vai ser 2π FB, RB. Já vou cortar o 2π, que nós temos em comum aqui dos dois lados, e vou analisar alguns detalhes aqui, ó. O raio de A está em milímetros, a de B também. Ok, está na mesma unidade de medida, não tem problema, porque nós estamos trabalhando com uma igualdade, beleza? De unidades, inclusive. E a frequência, ele me pediu em RPM, então eu vou usar a frequência de A em RPM, que daí eu já saio com a de B também em RPM. Então, ficou assim, ó, raio de A, 240, frequência de A, 600. Frequência de B é o que nós estamos procurando, e a engrenagem B tem um raio de 180, beleza? Então, aqui ficou assim, ó, 240 vezes 600, dividido por 180 é a frequência de B. Jogou lá na calculadora, você encontrou a frequência de B igual a 800 RPM. Tranquilaço? Vou apagar aqui para a gente continuar.
Na letra C, ele pediu para a gente a velocidade angular da engrenagem B em radianos por segundo, beleza? A velocidade angular, ela é 2πf, só que eu estou olhando só para a engrenagem B. Nós calculamos a frequência da engrenagem B de 800 RPM, beleza? Só que ele me pediu por segundo, a gente precisa fazer essa transformação. De novo, é só dividir por 60. Só que quando você jogar lá na calculadora, isso vai dar uma dízima, tá? Então, eu vou deixar 800 sobre 60 RPS, tranquilo? Então, ficou assim, ó. Ômega B vai ser 2 vezes o π, que ele me pediu para usar igual a 3, vezes a frequência, que é de 800 sobre 60. Então, a velocidade angular dela, simplifica o que der para simplificar aí, você vai achar de 80 radianos por segundo. Só jogar na calculadora, tranquilo? Na letra D, ele pede para a gente a velocidade escalar linear de um ponto de contato P entre as engrenagens A e B em metros por segundo, tranquilo? Então, ele está me pedindo uma velocidade aqui, ó. E aí, tanto faz você olhar para A ou para B. A característica de uma associação por contato não é justamente ter a mesma velocidade linear, então, para qualquer uma das duas que você escolher, vai dar certo, beleza? Basta se lembrar que a velocidade linear ela é 2πrf. Eu vou escolher a engrenagem A. Então, ficou assim, ó. 2 vezes 3 vezes o raio de A, e daí muita atenção, porque ele me pediu em metros e o raio está dado em milímetros. Mili, o fator multiplicativo é 10 a menos 3, então é só andar 3 casas para a esquerda, é 0,24 metros. E a frequência de A, que precisa ser dada em segundos, tranquilo? A gente já tinha feito aqui, ó, 10 RPS. Quando você jogar isso aí na calculadora, você vai achar 14,4 metros por segundo. Belezinha? Precisa de muita paciência e de muita concentração, além da organização aí, senão você se perde. Beleza? Vamos para mais uma? Questão 4 para a gente. Julinha ganhou sua primeira bicicleta, mas a menina ainda não sabe se equilibrar sobre o brinquedo. Então, precisa de rodinhas laterais de apoio mostradas na figura abaixo, até ter a habilidade necessária para pedalar sem elas. Na sua lista foi sem a figura, mas eu imagino que você conheça, de toda forma, trouxe um exemplo aí para gente. As rodinhas laterais têm diâmetro, e aí cuidado, ó, diâmetro de 12 centímetros, as laterais, e a roda traseira tem diâmetro de 30 centímetros. Assim, durante um passeio com velocidade escalar constante, se a roda traseira executa 2 voltas por segundo, podemos afirmar que as rodinhas laterais executam n voltas por segundo, sendo n igual a... Então, olha só, primeira coisa é a gente combinar qual é o tipo de acoplamento. O tipo de acoplamento aqui é por contato, beleza? As duas rodas, tanto a lateral quanto a traseira, estão girando em contato com o chão, beleza? A gente conversou isso numa aula ao vivo aí, não foi? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou escrever é essa condição do acoplamento por contato. A velocidade da rodinha lateral é a mesma velocidade da rodinha traseira, beleza? E essa velocidade é uma velocidade linear, tranquilo? Vou anotar os dados que ele me deu aqui, ó. Ele me disse que o diâmetro
da rodinha lateral é de 12 centímetros e que o diâmetro da rodinha traseira é de 30 centímetros. Estão as duas na mesma unidade, beleza? Só que eu já vou escrever quem são os raios. Você se lembra que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio da lateral, 6 centímetros. O raio da traseira, 15 centímetros. Tranquilo? Outra informação importante que ele me deu aí é que a roda traseira executa 2 voltas por segundo. Isso é a definição de frequência. Então, o que ele está me dizendo é que a frequência da traseira é de 2 RPS ou 2 Hz. Tranquilo? Ele quer saber qual é a frequência da rodinha lateral, quantas voltas ela faz por segundo. Beleza? Então, olha lá, velocidade linear 2πrf da lateral. Tem que ser a mesma coisa para a traseira, beleza? Já cortei aqui o 2π, ó, vou começar a substituir aí. Raio da lateral, 6. Frequência da lateral é o que nós estamos procurando. Raio da traseira, 15. Frequência da traseira, 2. Passou o 6 dividindo, ó, ficou 30 dividido por 6. Qual é a frequência da rodinha lateral? 5 Hz ou 5 RPS. De toda forma, 5 voltas por segundo. Então, o nosso N vale 5, alternativa D de dado. Vamos para a última? A questão 5, ela é uma continuação da questão 4, então eu trouxe os dados que são importantes aqui para a gente, e ele diz o seguinte: em relação ao exercício anterior, nas mesmas condições de movimento e considerando π igual a 3, podemos afirmar que, após 1 minuto de passeio, Julinha terá percorrido aproximadamente quantos metros? Beleza? No fim das contas, o que nós estamos procurando é um ΔS, beleza? Para eu ter esse ΔS, sabendo que a velocidade é constante, eu posso aplicar na fórmula lá do movimento uniforme. Velocidade linear é ΔS sobre ΔT. Então, eu preciso conhecer a velocidade linear e preciso conhecer o tempo para eu poder calcular o ΔS, beleza? Só que nós não temos nem a velocidade linear. Então, eu vou fazer, ó. A velocidade linear no movimento circular, ela é 2πr vezes a frequência. E daí você escolhe se você vai fazer para a rodinha lateral ou para a rodinha traseira. Eu vou fazer para a rodinha traseira, beleza? A gente só precisa ter cuidado com o seguinte: as nossas unidades de medida nas alternativas estão em metros, estão no SI. Então, eu preciso transformar esses centímetros em metros. Você lembra que o cent é um fator multiplicativo de 10 a menos 2, então é só andar 2 casas para a esquerda, 0,15 metros, beleza? Então, ficou assim, 2, o π que ele me pediu para usar, é igual a 3. Raio de 0,15, porque nós escolhemos aqui a traseira, não é? E frequência de 2. Tanto faz para qual você fizer, vai dar a mesma coisa, beleza? Quando você jogar isso aí lá na calculadora, deu 1,8 metros por segundo. Por quê? Por segundo, porque a sua frequência estava em Hertz, tranquilo? E agora eu posso substituir lá em cima, ó, velocidade, 1,8. ΔS nós buscamos e o tempo ele me deu, ó, 1 minuto, beleza? Só que esse minuto, ele não está casando aqui com a unidade de medida dos segundos, beleza? Então, eu vou fazer aqui do ladinho. 1 minuto são 60 segundos. Nem preciso fazer regra de 3, não é? Porque é só 1 minuto. Então, vou substituir aqui, ó, 60 segundos. Passou os 60 lá para o outro lado, multiplicando. Você encontrou 108 metros. Alternativa B.
Muito cuidado com as unidades de medida, beleza? É isso, a gente se vê. Beijo, tchau.